eu agradeço a casa, aí na Austrália, agradeço a casa em Indaiatu, a Padre Isabel Kaufmann, que eu contribuo de alguma maneira, e a casa Mãos Unidas em São Paulo, que tem uma equipe, a gente faz vários temas, e eles é que preparam toda a apresentação que eu uso. Né? É um tema delicado, né? Mas a gente sempre pensa no que é saudável e o que não é saudável. Viver é saudável. A criança nasce e ela começa a crescer querendo viver, querendo as coisas, querendo ampliar sua consciência, andar, falar, escrever, ler. Quando vai chegando na adolescência, dirigir, ter sua carteira, depois estudar, trabalhar, se sustentar, busca de autonomia, independência. Isso é o saudável. Qualquer coisa diferente disso, quando a gente quer interromper esse ciclo, porque esse é um ciclo da natureza, nascer, crescer, viver e morrer, dentro do tempo de cada ciclo, de cada ser. Quando eu quero inverter isso, eu tenho algum adoecimento. Então, quando a pessoa pensa numa interrupção da vida, ela está adoecida, emocionalmente, psiquiatricamente, espiritualmente. De alguma maneira, ela está adoecida. Por isso, a gente tem que tirar o preconceito de que só acontece para alguns. Acontece para qualquer um de nós. Qualquer um de nós está sujeito a uma situação difícil, tão difícil na vida, que nos adoeça de querer viver. Né? E passe para o não querer viver. Então, é muito importante Setembro Amarelo, porque nós que estamos ligados à doutrina espírita sabemos o quão complicado fica a vida do espírito quando ele interrompe a própria vida. Então, a gente precisa ter bastante compaixão com aqueles, não haver nenhuma crítica, nenhum julgamento, a gente não sabe o que aconteceu, e o suicídio não é uma coisa planejada, como a maioria das pessoas pensam, não é uma coisa concretizada, assim, organizada. São pouquíssimos aquelas pessoas que fazem um planejamento. Em geral, ou é um acidente quando é droga, que a pessoa não pretendia, mas ela não suportou o tanto de droga que ela estava usando, ou é um adoecimento qualquer. Né? Então, uma doença psiquiátrica, uma bipolaridade, borderline, que leva a pessoa a pensar nisso. E, geralmente, num impulso desesperado de dor, a pessoa comete o suicídio. Né? Então, e nesse cometimento, quando chega na espiritualidade, a única coisa que ele encontra de surpresa é continuar vivo. E continuar vivo é um susto, porque ele não queria morrer, na verdade, né? Nenhuma pessoa que vai para esse impulso quer de verdade morrer. Na verdade, ela quer tirar uma dor que está insuportável. E aí ela toma uma decisão definitiva para uma situação transitória. Todas as situações da vida são cíclicas, elas são transitórias, elas vão passar. Por mais difícil que elas estejam, elas vão passar. Então, é importante que todos nós nos fiquemos instruídos para que possamos orientar pessoas que estão próximas e esclarecer nossa própria alma, porque nós, como eu disse, estamos todos sujeitos a pensamentos desse tipo, a ideação suicida. Então, eu vou compartilhar com vocês, a gente vai começar com algumas... Se não entrar, vocês me falam. Entrou? Entrou, perfeito. Sim. Então, essa é uma fala de Jesus, eu vim para que tenham vida em abundância. Então, nós somos criados para a vida, para a alegria, para a felicidade, para a cura. Nós não somos criados para a dor. A dor é consequência das nossas escolhas, por ignorância, por insubordinação. Então, nós temos dores, muitas vezes, provocadas por nós mesmos. São poucas as dores que são externas, 98% são nossas. E só que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quais as causas que podem levar a esse adoecimento? Vibrando aí pelo Setembro Amarelo, para que todas as casas de saúde possam fortalecer o movimento e impedir. Materialismo severo, quando as pessoas só pensam em ter, em vez de ser. Solidão, pessoas que são solitárias por si mesmas, porque a vida levou para aquele lugar.
ou se isolam de alguma maneira, podem adoecer profundamente se não tiver um pouco de consciência em busca de companhia. E é a solidão exagerada. Todos nós precisamos de alguns momentos de solidão para refletir, mas a gente começa a ver que é uma solidão que passa um pouco do ponto, a gente se incomoda com aquela solidão. Depressão, por qualquer motivo, um casamento terminado, uma perda de filho, uma perda de emprego, um distanciamento de filho, quando o filho vai para longe, morar longe, trabalha longe, vai ficar sem ver o filho, pode gerar depressão, enfermidades incuráveis de saúde física, maus tratos, abuso físico, moral, de qualquer ordem. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Hoje nós estamos numa coisa de bullying muito forte, então a gente precisa tomar alguns cuidados para evitar ou para prevenir que a pessoa sinta-se mal, seja violentada de qualquer forma. Pobreza extrema, aquela pessoa que passa fome, que passa situação muito difícil, fanatismo de todas as ordens, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, que eu falei agora por morte, fim de relacionamento, drogadição. A drogadição geralmente é um acidente, porque a pessoa não sabe quanto que o corpo dela aguenta, e ela vai usando a droga, aumentando a quantidade, e ela acaba infartando muitas vezes. Desesperanças, não ter esperança na vida, que eu estava falando, nós nascemos para a vida, e se eu não tenho perspectiva, eu fico desesperançado, a vontade que tem é de desaparecer. Obsessões, que nós espíritas sabemos que existem equipes espirituais que estão alertas para estimular o suicídio. Distúrbios mentais, psiquiátricos, né? Esquizofrenia, borderline, bipolaridade, perdas financeiras, falências, crises políticas, econômicas, por conta dos fanatismos, assédio moral, bullying, que eu acabei de falar, falta de perspectiva do futuro, autoestima rebaixada. Então, pessoa com uma autoestima rebaixada, ela está com um adoecimento emocional, ela não gosta dela mesma, então não gosta do que ela é, do que ela tem, então ela acaba pensando, tendo uma ideação suicida. Sinais de alerta. Quando a pessoa começa a pensar em interromper a vida antes do tempo, interromper o ciclo da natureza, que é viver, ela começa a ter menos cuidados consigo mesma, né? Então, ela não toma banho mais, ela não se alimenta direito ou come em excesso, aquelas coisas que gostava muito não gosta mais. Então, quem está em torno, às vezes não percebe. E a gente precisa ficar muito alerta, porque é muito sutil a mudança. Então, quem está em casa ou no trabalho, prestar atenção nessas coisas, vai chamar atenção. Isolamento excessivo, que eu falei da solidão, né? Isolamento excessivo, a pessoa fica mais no quarto do que normalmente fica. A gente fica incomodado, nossa, não sai mais do quarto, não atende telefone, não aceita sair para nenhum lugar, não aceita encontrar amigos, fica irritadiço, não quer nenhum tipo de contato. E isso é preocupante, né? Mudança significativa de humor, era uma pessoa tranquila e de repente fica explosiva, ou fica extrovertida demais, ou o contrário, era muito extrovertido, falante, se comunicava bem, interagia, de repente para de se comunicar. Então, todas essas coisas são chamativas, como sinais de alerta. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou contribuição, é só interromper, tá bom? Abuso de drogas, quando a pessoa usa alguma droga e você começa a ver que tem um excesso. Então, é um sinal de alerta. A pessoa começa a sair. E isso é um risco, inclusive. Não é só um sinal de alerta, porque ela pode errar a quantidade. Sofrimento psíquico. Então, eu vou lá e me corto, arranco o cabelo, me machuco. Por quê? Porque a dor física é mais suportável que a dor emocional. E a dor emocional, ela é muito individual. Então, para uma pessoa, perder uma pessoa por morte, morreu a minha mãe, morreu o meu filho, para um é muito difícil, mas para outro é insuportável. Então, a pessoa pensa em ir embora também.
dependendo da situação. Então, a gente tem sempre que considerar esse aspecto, porque a pessoa tem uma dor particular, é dela, não é? A gente não tem como calcular a dor, porque nós, os seres humanos, a gente tem um hábito de projetar. Então, eu projeto no outro um comportamento que eu teria, mas eu sou eu, o outro é o outro. Então, aquilo que para mim está muito difícil, para o outro está tranquilo. E ao contrário, aquilo que para o outro está difícil, para mim está tranquilo. Então, eu tenho sempre que ter essa noção, e especialmente não julgar, fazer empatia. O que é empatia? Eu vou lá e calço o sapatinho da pessoa um segundinho, sinto e saio, porque senão eu entro e fico lá. Então, eu tenho que entender a necessidade da pessoa sem me misturar com a pessoa. Isso não é fácil. Por isso que a gente pede tanto, estimula tanto não julgar. Não é certo nem errado. É como é o que a pessoa está sendo possível de fazer, né? Quando a pessoa começa a querer falar sobre morte, assistir programas de morte, mostrar interesse excessivo a situações de morte, assistir muitos programas que falam de morte, casos de interrupção de vida, porque assim, nós temos uma divulgação de morte, por exemplo, Robin Williams teve lá um suicídio. E aí fica meio romantizada, porque ele tinha um problema político, porque ele tinha um problema não sei o quê. Às vezes não tem nada a ver, a pessoa tinha uma depressão, usava drogas, ela estava num caminho não muito positivo. E acaba acontecendo. Então, a mídia, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Então, a gente também tem que ter essa análise da notícia, para não estimular especialmente o jovem que está em construção, que ele se deixa levar por essas coisas, né? Então, interesse ou comentário sobre caso de interrupção da vida é muito comum para jovem que fica lá fuçando, como é que morreu, o que que fez, foi encontrado de que jeito, que horas, né? Isso para possíveis planejamentos. Tudo bem até aqui? Perfeito. Verbalizações aparentemente corriqueiras que a pessoa faz, que são riscos, né? Ah, eu preferia desaparecer, se eu não existisse seria tão bom. Ah, eu vou deixar vocês em paz quando eu morrer. Se eu morresse, eu deixava todo mundo em paz. Parece uma fala de brincadeira, parece uma fala superficial, mas pode ser um indicativo, né? E quem está por perto precisa abordar, precisa conversar. Ah, eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada mesmo, então eu não posso resolver mesmo, mas tem coisa que a gente não pode resolver. Tem coisa que a gente tem que deixar o tempo passar. E aí a pessoa fica, como eu disse, ela lida com uma situação como se ela não fosse acabar. Ela não está conectada com o ciclo da vida. Toda vida tem um ciclo. O mundo animal, o mundo vegetal tem um ciclo natural que vai acontecer. Então, tem coisas que a gente tem que esperar. Uma doença, muitas vezes, o médico não pode fazer nada, e a gente também não. Só que a pessoa tem uma pouca resistência a uma frustração. E aí, então, ela pensa em morte. Eu não aguento mais, está muito difícil, está muito pesado, estou muito cansado, né? Eu estou muito sozinho, então é melhor morrer. Eu sou um perdedor mesmo, um peso para as outras pessoas. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, é importante que a gente preste atenção e aborde. Prevenção. Falas que não se deve fazer. Eu perguntei para o Helder se aí vocês têm um tipo CBB, ele deu algumas instituições que dão orientação, mas mais para as pessoas que estão perto do que para o próprio interessado, né? Vamos dizer assim. No nosso trabalho de CVV aqui no Brasil, a pessoa pode ligar 24 horas por dia que vai ter um atendente para conversar. E eles escolheram algumas frases que não se deve falar de nenhuma maneira para a pessoa com ideação suicida. Aliás, não é para falar para ninguém, né? Mas é assim, você é louco pensando em suicídio? Você é fraco? Isso é coisa de gay, isso é coisa de trans. Então, são frases que não ajudam, são críticas, que a gente está falando, não vamos julgar, nós não temos essa competência. O julgamento não é nosso, o julgamento é da vida e da própria pessoa, não é nosso. Você é um covarde, nós estamos trabalhando e você pensa em se matar? É amor, um relacionamento amoroso? Ah, você vai ter um monte de amor, você vai ter um monte de relacionamento amoroso. Então, o que a pessoa sente? Ela se sente desqualificada na sua dor.
ela fica se sentindo inferiorizada porque ela tem uma dificuldade. E aí a gente não ajuda. Então, a primeira orientação, ouvir sem julgamento, com empatia, sem desqualificar, desfazer, desrespeitar o problema apresentado. Porque eu não sei qual é a dor que aquela pessoa está fazendo. Né? Demonstrar interesse de verdade pela pessoa, pela situação, pelo como é que você está vendo isso, por que está tão difícil para você, o que você acha de, em vez de perguntar por quê, usar o como, o que aconteceu, que você está pensando essas coisas, o que você está sentindo, o que está te incomodando, o que você gostaria que acontecesse, o que você gostaria que eu fizesse, o que está te levando para a tristeza, o que está te levando para a insegurança, o que está te assustando, o que está te irritando, o que te deixa bravo. Eu posso te ajudar? Você gostaria que eu fizesse alguma coisa? Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer que possa te ajudar a pensar diferente? Você está pensando em morte? Você está pensando em morrer? Você é importante para mim. Então, são coisas que a pessoa precisa sentir, porque um outro motivo que leva é não se sentir útil e nem social, não ter vida social. Então, são coisas que levam ao pensamento suicida. Então, conversar, primeiro movimento. Conversar no momento apropriado, no lugar calmo, que abrace a pessoa, que ela se sinta acolhida, aconselhada, amparada. Ela é importante. Só um minutinho, que deu um problema aqui no meu computador. Ixi, gente, meu computador encrencou aqui. Pronto. Ouça a pessoa com a mente aberta e sem julgamentos. Indique uma linha sigilosa de apoio, que aqui no Brasil a gente tem essa possibilidade de falar para a pessoa. Você liga no 188, você vai ter alguém para falar. Sempre que você, se eu não estiver disponível, você liga no 188. Mas sempre fique o mais disponível possível. Acompanhe a pessoa caso ela permita. Fique em contato, liga para a pessoa, pergunta o que está acontecendo, se está tudo bem, né? Para que a pessoa possa se sentir querida, importante. Nós temos uma necessidade imensa de pertencer aos nossos grupos. E, às vezes, fazemos coisas absurdas para pertencer ao grupo. Se eu não faço essas coisas que pertencem, que me levem ao sentimento de pertencimento, eu tenho tendência a pensar bobagem. Então, é importante que ela se sinta pertencente. Você faz parte da minha família, você é meu amigo, você é meu irmão, você é do meu grupo de trabalho, né? Você gostaria de procurar um profissional? Seria interessante, porque o profissional pode te ajudar a desabafar, a pôr para fora, a encontrar recursos de você superar essa dificuldade que você está vivendo. Você gostaria que eu fosse com você ao médico, ao psicólogo, ao psicanalista, ao psiquiatra? Eu vou com você, vamos marcar um horário que eu possa te acompanhar, assim você pode ser tratado. Né? Então, são formas aqui no Brasil nós temos a Unidade Básica de Saúde, que a gente chama de UPA, o SAMU, que é um transporte de pessoa adoecida. Então, a gente chama esses atendimentos, ou leva a pessoa, acompanha a pessoa até o lugar, sugere para a pessoa. Às vezes ela não quer ir, a gente vai tentando, insistindo com ela para que ela aceite. Né? Se há algum perigo, não deixe nada que seja acesso. Arma, medicamento, pesticida. Muito, quando tiver arma em casa, que acontece, muito bem trancada e que ninguém saiba, só você. Porque se você tem uma arma, porque você tem porte, você sabe usar, a pessoa não sabe. Então, a gente deixa escondido mesmo, o mais escondido possível. Pesticidas, cordas, que são coisas também que podem ser utilizadas. Ok? Lembrar sempre do ciclo da natureza. A natureza tem começo, meio e fim, e isso pode ser dito para a pessoa. Né? E aí nós temos a prevenção espírita. A prevenção espírita é Evangelho no lar,
evangelização da família e de si mesmo, porque hoje vocês são adultos e nós somos adultos, e nós temos que cuidar de nós mesmos, né? Cuidar da nossa saúde psíquica. Nós estamos num momento evolutivo de muitos desafios, então nós precisamos manter a nossa saúde psíquica. Nós temos muitas exigências, muitas tarefas, a globalização deixa muitas informações na nossa cabeça, nós temos muitas tarefas, muitos grupos, olhar bastante essa questão da internet, que eu acabei não falando. A internet é um estimulador para quem tem filhos, acompanhar o que o filho está vendo na internet, e isso faz parte da evangelização de si mesmo e da família. Ir às palestras, estudar, ler, o passe, que é importante para orientar, proteger, recarregar, o estudo, fazer cursos de doutrina, estudar o Kardec, porque em Obras Póstumas tem coisas sobre suicídio, sobre vida, livro dos espíritos, livro dos médiuns, evangelho, sobretudo, tem orientação para os momentos em que a gente fica fragilizado. Nós somos humanos, comuns, imperfeitos, espíritos em evolução, nós vamos fragilizar. Não queiramos ser fortes o suficiente para suportar todas as coisas. Tem coisa que a gente tem dificuldade de suportar, então a gente precisa desenvolver a humildade de solicitar ajuda quando necessário. Fazer trabalho no bem, procurar o diálogo fraterno, porque nas casas espíritas tem alguém que atende em algum horário para fazer esse desabafo. Fazer tratamentos de desobsessão, quando se descobre que há uma obsessão, porque equipes de obsessores para estimular o suicídio existem, então a gente precisa tomar cuidado. Neste momento da vida, né, fortalecer a fé. O que é a fé? É confiar nesse processo. Então me perguntaram outro dia, mas tem pessoa que não acredita em Deus. É verdade. E aí a gente vai usar qual argumento? A gente vai usar assim, olha, você pode não acreditar em Deus, mas você sabe que existe a física mecânica, prova que existe uma força na natureza maior do que a nossa, né? Então, assim, a força da gravidade, ela existe. Se você jogar uma coisa para cima, ela vai cair. É a força da gravidade. Será que nesta força você pode confiar que é mais importante você ficar aqui vivo do que interromper a sua história, fora do tempo? Porque nós vamos todos partir em algum momento, mas no momento adequado, planejado por essa força de vida que existe na natureza. O reino vegetal tem começo, meio e fim. O reino animal tem começo, meio e fim. O reino nominal também tem começo, meio e fim. Essa é a força da vida. Eu não preciso interromper, eu posso seguir o ciclo. Está difícil? Vai passar. Você já passou por outras dificuldades. Então, a gente vai fortalecendo a fé da pessoa no processo, na grande alma da natureza, né? E lembra assim, para você comer um pãozinho, quantas pessoas se mobilizam para aquele pãozinho estar na sua mesa? Ou uma fatia de pão. Quantas pessoas trabalham? E nós todos fazemos parte dessa rede, desde o pãozinho em cima da sua mesa, o caixa da loja, o atendente. Nós somos uma teia. Todos nós estamos ligados uns aos outros. Então, quando alguém sai do lugar antes da hora, eu quebro a teia vai ter que se remendar inteira pela minha falta. Eu faço falta. Então, essa é a fé que a gente precisa fortalecer, a confiança de que eu tenho uma importância, eu pertenço a um grupo, e se eu não estiver lá, a minha ausência vai fazer diferença. Para quem acredita em Deus, sempre é mais fácil, porque Deus dá uma força danada para a pessoa aceitar a vida, esperar a vida, né? A vida futura é eterna, nós somos espíritos eternos. Essa é a nossa certeza. Nós estamos aqui como quando vamos para a faculdade, fazemos um curso, cumprimos todas as tarefas do curso e saímos com diploma. Cada reencarnação é uma universidade para a alma, para o espírito. Conscientização de que os valores espirituais, o ser, é muito mais importante.
acima e está acima das coisas que a gente possa conquistar através do dinheiro. As coisas da terra são todas transitórias, inclusive o corpo físico, mas vamos respeitar o tempo. Esclarecer das consequências para o espírito imortal quando ele interrompe a vida, seja direta ou indiretamente. Nós temos os suicidas inconscientes, que não têm um bom cuidado com o próprio corpo, que não faz exercício, não se alimenta direito, não dorme direito, tem uma vida desregrada, eu vou perdendo fluido vital. O nosso corpo vai perdendo fluido vital. E este ser é considerado também suicida inconsciente. Então, esclarecer para o espírito, para a pessoa, que existe esse sofrimento na vida espiritual, que eu chego do outro lado, aquele problema que eu queria me libertar, ele continua e eu ainda criei outro. Então, cuidar muito da integridade psíquica, muito, para que a nossa saúde mental nos proteja. Tudo bem? Falei muito rápido? Eu vou passar um filme para vocês agora, vamos ver se vai. Perfeito. O filme tem áudio, Sônia? Tem, mas eu cliquei tá indo, no áudio, mas eu... Aí não, é só uma imagem para terminar. É aqui o filme. Acho que ele não entrou, deixa eu ver se vai. Não, é só a imagem de Jesus, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá passando... Eu vou tentar passar de uma outra forma. Peraí, deixa eu ver se vai, né? Eu pensei que eu tinha conseguido colocar, mas não consegui. Vamos ver se eu consigo aqui. Dá dando para ver? Sim, estamos vendo no YouTube. Só bota ele de novo. Isso. Perfeito. Entrou? Entrou. I remember when my father asked me to stay up all night to watch fireflies. I didn't want to, but he was right. It was the most magical thing I'd seen. My mother asked me to stay patient until the chickens got here. I just wanted to pull them out of their eggs and play. I was so glad I waited. This kid I knew asked me to stay on his team. We lost the game, but he became my best friend. And when I became a teenager, everyone kept telling me to stay. Stay focused, stay out of trouble, stay faithful. And all I could think of was the stress, the pressure, the expectations. The things I used to be excited about now seem nothing like I'd imagined. Pointless, heavy. And then people asked, "How are you?" And I said, "Fine." And people said, "Is there anything I can do for you?" And I said, "No." I tried to smile and hide my darkness. I remember waking up on my 17th birthday, wanting to end my life. Because I felt so much pain. Because I felt nothing. So I decided to tell others how I feel. Bring everything hidden into the light. Because I knew one of them could help. I remember my dad holding me, my mom
and my sister. Now they ask me to stay around for another moment, for another agonizing week, month, even if I couldn't see that tomorrow will get better. And I realized that somewhere in between my new, dark existence and all those beautiful moments that I've experienced in the past, I forgot something. I didn't have to stay alone. The pain doesn't fully go away. It still takes many endless conversations, therapy, prayers, medication. But as time goes on, I choose to stay hopeful. I choose to stay, to experience small, simple things I love, to see new places, meet new people, to discover who I am, to be surprised, to be loved. You can choose to stay too. Então, fiquemos aqui. A vida é nosso bem mais precioso. Ela não é fácil, ela não é segura, mas vale a pena viver. Aqui eu encerro. Vamos unindo os nossos corações e agradecendo a Jesus a oportunidade do contato, que nós possamos sair melhores do que chegamos nesse encontro, que estejamos alertas a nós mesmos e àqueles que estão à nossa volta, e todos juntos possamos dizer: nós queremos viver, Senhor, em Teu nome. Abençoa o nosso propósito, fortalece a nossa vontade, supre as nossas necessidades da alma todos os dias. Que assim seja, graças a Deus.